Bom dia a todos, bem-vindo a mais um Café com Forex, hoje é dia 8 de fevereiro de 2024, bem-vindo a mais um café, e vamos lá, né, galera, vamos falar sobre os mercados, se os mercados continuam, né, mais ou menos entregando. Eu tenho sentido, né, que a volatilidade tem dado uma pequena baixada, mas não surpreende, né, galera, porque como eu disse, desde segunda, né, essa semana, enquanto aos dados, a gente tem uma semana realmente bem tranquila, né, não temos, assim, grandes dados esperados para essa semana, né, já vou mostrar para vocês né, o dia esperado para hoje, né? Mas vocês vão notar que é uma semana realmente bem tranquila, né? Principalmente comparando com semana passada e tudo mais. Então, acho que por causa disso também, eu acho que os mercados, né, aproveitam para dar uma certa respirada, analisar realmente, né, uma imagem talvez mais macro, ou talvez esperar realmente novos dados importantes virem, né, para tomar decisões novas. E por isso, então, a volatilidade dá uma boa baixada, né, galera? Olhando o dólar aqui nessas últimas 24 horas, vocês podem ver que basicamente realmente deu uma boa parada, né? O jeito que a gente subiu, né? Vocês podem ver que foi realmente com grande movimento, grande velocidade. Já essa queda, principalmente aqui, né? Desde de quarta-feira, né? Podemos dizer assim, ontem de manhã, né? Antes da sessão da Europa, inclusive, a volatilidade já tinha dado uma boa baixada e a gente continua, né, galera, nos mesmos preços que a gente estava ontem no mesmo horário, praticamente. Então, nada mudou aqui. Já o SP500, vocês podem notar que também, né, após ter chego aqui na região realmente dos 5.000, né, galera, deu uma boa um bom movimento ontem que o SP500, mais uma vez, né, galera? A gente tinha falado que seria um possível triângulo aqui no SP500 nesses últimos dias, né? Algo que chamou bastante atenção minha, né? E faz sentido, né, galera? Após ter tido um grande movimento, assim, né? Um momento de respiração, de correção, era bem-vindo e realmente veio, como vocês podem ver, com uma grande, né? Um grande respiro em forma de triângulo, né? E após o rompimento do triângulo, vocês podem ver que o SP500 então decidiu entregar mais um movimento de alta, né? Fechando ontem, como vocês podem ver, com uma vela bem positiva. Mas chegamos primeiro no número redondo, que é muito importante, tá? Que é 5.000, número psicológico realmente acho que chama bastante atenção. E se a gente olhar talvez no 4 horas, fica ainda mais claro, vocês podem notar que talvez estamos em um movimento em forma de canal, né? Então, ao mesmo tempo que chegamos no 5.000, a gente também chegou no topo desse canal, tá? E aqui realmente, galerinha, vai ser bem interessante, tá? Lembrando, tá, que se a gente pegar aqui, ó, desde aqui desse fundo que fizemos realmente em outubro do ano passado, tá, que desde então a gente entrou realmente nessa tendência forte. A gente colocando os FIBs aqui, galera, de expansão, vocês podem ver que a gente já passou desse alvo, né? Porém, pegando esse outro movimento de correção, então vocês podem ver que eu peguei essa última pernada de queda para buscar os alvos, certo? Passamos de todos eles, beleza. Qual que é a próxima pernada de correção que temos após essa? A única que eu vejo, tá, galera? A próxima que eu vejo depois dessa é essa aqui, tá? Então, pegando, ó, desse topo com esse fundo, colocando os espelhamentos aí para cima, vocês podem ver que tem o último alvo exatamente no 5.018, tá? Então, eu não descarto a possibilidade de talvez o mercado só vir, tá, um pouquinho fora desse canal, buscar esse alvo e daí talvez a gente começar um processo de correção a partir de lá, tá? Esse é um cenário que talvez, né, a gente olhando o mercado parando perto dessa região, tá? Mas lembre-se, a gente está numa tendência super forte de alta, isso não pode ser ignorado, e qualquer venda que você fizer em qualquer preço tem que ser de uma maneira realmente de uma mão, na minha opinião, tá? E minha recomendação que seja uma mão bem mais leve do que você está acostumado a operar, porque realmente você está indo quase contra uma, né, a gente pode até chamar de talvez uma super tendência aqui no SP500, né, nessas últimas semanas e meses, tá? Então, muita cautela, tá? Eu não quero falar isso e todo mundo falar, nossa, então é venda, eu vou vender tudo, vou vender pesado aqui no SP500 porque a gente tá tendo a oportunidade da vida. Não é bem assim, tá? É um sinal muito, muito pequeno, bem fraco, de que talvez a gente esteja perto de um topo. Deixa o preço confirmar, tá? Eu ainda vou pensar o que eu vou fazer nessa região, tá? Mas se eu for fazer algo, eu, né, já vou dizer que vai ser realmente, né,
metade da mão que eu estou normalmente acostumado a operar, ou talvez até um pouco menos, tá? Então tenha isso anotado. Já olhando os commodities, ouro, né? Vai nesse vai e vem. Prata segurou no 786 FIB, mas também não está saindo dessa região, né? Eu acho que para quem está comprado aqui está ficando um pouco preocupado com isso, mas enfim, também nada de novo. E outro mercado que chamou bastante atenção nessas últimas 24 horas é o Bitcoin, né? Como vocês podem ver, a gente estava esperando esse rompimento fora desse triângulo também, que lembra muito o SP500, inclusive, né? E rompemos o triângulo, né, galera? E fomos, tá? Eu mesmo peguei uma comprinha aqui olhando pelos 60, tá? Os 60 vocês podem ver que a gente conseguiu fechar fora, acima dessa linha azul do triângulo. Fizemos um pullback bem curtinho aqui e continuamos a alta, tá? Então realmente foi uma comprinha bem bacana que eu consegui pegar aqui. Eu não estou mais na compra, tá? Eu olhei basicamente, galerinha, esse alvo aqui, ó, tá? Eu fechei aqui na região do 44,270, tá? Fechei ali, mas já podem ver que já estamos no terceiro alvo, ali estamos parando, né? E, né, depois fique de olho no 618 e depois entre o 618 e o 45.500 já era a região que nós já tínhamos, na verdade, já desenhado, né? Que rompendo o triângulo poderia ter e teria chances de talvez vir buscar essa região. Então, alvos e rompimento acontecendo, como a gente tinha analisado, e realmente bem legal esse gráfico. Espero aí que alguns de vocês pegaram, né, essa trade aí bem legal que a gente tinha comentado, tá? Enfim, mais ou menos essas últimas 24 horas, tá? Antes da gente pular para as notícias, galerinha, uma novidade, tá? Semana que vem, quinta-feira que vem, tá? No dia 15 de fevereiro, eu vou fazer uma live especial falando sobre a mesa proprietária da Axie Select, tá? Vocês já, né, já sabem que a Axie, a corretora Axie em si, é a nossa patrocinadora, né? E eles agora estão com esse novo serviço que chama Axie Select, que basicamente é a própria mesa proprietária deles, onde, né, se você, lógico, mostrar bons resultados, você pode chegar até ficar com $1 milhão ali para operar e basicamente 90% dos lucros sendo seus, tá? Então, realmente uma oportunidade interessante, sem contar, né, galera, que não tem taxa, tá? Eu vou explicar realmente como funciona na live, detalhes, todos os detalhes serão feitos lá na live, tá bom? Então eu espero que vocês participem comigo, lembrando que vai ser às 15 horas, dia 15 de fevereiro, para mim aqui vai ser às 10, então para vocês vai ser às 7 horas da noite, tá? No dia 15, tá bom? Então quem puder participar, já clicar aqui, ó, para notificar você, eu super agradeço, tá? Só de ter você ali participando comigo, realmente eu vou ficar muito feliz, tá? Então apareça, lembre-se, já deixa marcado aí, quinta-feira que vem, dia 15, temos essa live especial. Não vai ser muito longa, tá, galera? Prometo ser bem rápido. Basicamente vai ser o mesmo tempo aqui, café com Forex, mais ou menos, tá? E realmente vai ser bem bacana, beleza? Enfim, galerinha, vamos falar sobre notícias, né? A única que chama bastante atenção nossa, né? Principalmente nos mercados que nós negociamos, né? É essa, falando sobre os dados de inflação que tivemos aí da China, que vieram durante a noite, tá? 10h30 da noite, horário de Brasília, de ontem, né? Tivemos esses dados de inflação da China que realmente, né, galera, traz e tá trazendo aos poucos, né, essa grande preocupação, inclusive, sobre deflação. E por tudo que a gente tem passado, né, principalmente pós-pandemia, eu acho que muita gente talvez até esqueceu o que é deflação, né, porque realmente o foco e toda a conversa toda, né, que a gente tem escutado, principalmente dos bancos centrais, né, nesses últimos 2, 3 anos, é inflação. Inflação alta, inflação acima da média, inflação longe do nosso objetivo de 2%. Esses têm sido os temas, né, digamos assim, usadas aí pelas mídias, pelas conversas, né, entre economistas e tudo mais. Só que do outro lado do mundo, galera, a China já enfrenta um outro problema, que talvez, tá, por muitos, né, vem como um problema talvez até pior que deflação, né, que inflação, perdão. Né? Deflação, galera, né, basicamente é quando os preços estão perdendo força, né, e não ganhando força, né, que é o que acontece quando tem inflação, né? E deflação, quando acontece, quando a gente entra nesse período, né, é simplesmente mostrando
né, que basicamente a demanda está fraca, né? Se não tem, né, é muito simples, né, de ver isso. Lógico que eu vou falar sobre algo muito básico aqui e, né, eu acho que a maioria deve já saber, mas é só para tirar dúvidas, né? Quando acontece deflação é quando a demanda está fraca. E o único jeito, né, do empresário, né, de uma empresa ou, né, qualquer lojinha querer aumentar um pouco a sua venda, né, e ter ali, tendo um caixa entrando, é basicamente abaixando os preços para daí ser mais atrativo, né? Então mostra essa fraqueza da demanda, né? Então, só falando sobre isso já dá para a gente entender o quê? O que realmente, qual é realmente, por que deflação é visto como um problema maior do que inflação, né, galera? Inflação, galera, quando acontece inflações assim, a gente tem visto aí há muito tempo, né? Há mais de 50 anos, que quando acontece esse fenômeno, né, de alta inflação, os bancos centrais só aumentam as taxas de juros, fazendo que o empréstimo, né, enfim, todo o custo ali de capital aumente, fazendo então que eles comecem a sentir, e isso então, no final, abaixa um pouco a demanda, fazendo então que os preços parem de subir. Já deflação, galera, é complicado, porque para você aumentar a demanda, né, que é o contrário do que a inflação, né? Então, aumentar a demanda é sempre complicado, porque aumentar a demanda tem a ver algo com confiança econômica, né? E tudo mais, independente da classe que você está, lógico, né? Algumas, principalmente as mais baixas, sentem mais. Porém, deflação, né, galera? Para você levantar ele, né, obviamente fazendo que custo de capital seja mais barato é um deles, mas não acontece tão rápido como quando os bancos centrais aumentam as taxas de juros, né, e a gente rapidamente vê, né, as coisas reagindo e respeitando o que está acontecendo ali. Então, voltando para a notícia em si, né, mostra essa certa preocupação, né? Se a gente olhar, inclusive, esse gráfico, né, vocês podem notar que, né, a queda que a gente está tendo realmente é bem complicada, né? E lendo aqui o que o artigo diz é que ele fala que o preço ao consumidor da China caíram em janeiro em seu ritmo mais acentuado em mais de 14 anos, enquanto os preços ao produtor também caíram, aumentando a pressão sobre os legisladores para que façam mais para reanimar a economia com baixa confiança e enfrenta riscos deflacionários, né? Então, basicamente o que a gente falou, né, galera? A China realmente tendo esse problema doméstico, né? Bem diferente do que está acontecendo ao redor do mundo, né? Mostrando fraqueza doméstica ali de demanda e, né, vamos ver o que a China faz, né, galera? A gente, há pouco tempo atrás, a gente viu os bancos, o Banco Central Chinês cortando, né, aquele, como que chama? Tem um nome específico, galera. Mas enfim, eles cortaram basicamente a taxa que os bancos, né, devem ter ali como caixa todos os dias, né? E, enfim, cortando isso significa o quê? Que eles querem que os bancos, então, peguem mais do capital que eles têm e distribuem, né? Em outras palavras, fazem mais empréstimos, né? Façam mais investimentos, mas eu digo, né, nessa minha jornada aí de um pouco mais de 10 anos, eu já vi vários países tentando fazer dessa forma e, na verdade, não funcionando tão bem, porque a maioria dos bancos em si não estão realmente usando esse capital para fazer o que eles querem, né? Estão aproveitando para fazer outras coisas. Então, é uma situação um pouquinho mais complicada. Mas enfim, galera, a gente tem que ficar bem de olho, né? Se isso aqui vai se espalhar para o mundo inteiro, a gente, né, ainda não vê um sinal muito claro sobre isso também. Mas mostra, né, que na China em si, realmente as coisas não estão tão, né, tão coloridas como já esteve, né? Podemos dizer assim. Então, algo para ficar de olho. Beleza? Olhando para hoje, galerinha, dados de hoje, na abertura do mercado brasileiro, temos dados do Brasil, dados de inflação do Brasil.
que é esperado que tenha uma queda, tá? Principalmente a inflação anual, né? Esperado que caia de 4,62 para 4,42, né? Então uma queda aí de 0,2%. Depois disso teremos pedido de seguro-desemprego, um dado que não tem tanta importância mais, porque já está nessa região de 200 e poucos mil há mais de um ano, né? Discurso do Lane, né? Mão direita ali da Christine Lagarde, meio-dia e meia. Não sei se ele vai falar muita coisa, mas enfim, tem que ser anotado. Barking, 2 horas da tarde. Basicamente esse é o nosso dia, galerinha. Realmente um dia bem tranquilo enquanto aos dados. Não temos nenhum dado, podemos dizer assim, significante, né? Infelizmente para hoje, tá? Já amanhã, somente dados alemão de inflação logo de manhã. Dados de trabalho do Canadá. E basicamente esse é o nosso dia e nossa semana, né? Que loucura. Então, 2 dias aí bem tranquilos enquanto aos dados. Será que o mercado vai permanecer ainda tranquilo do jeito que está começando a ficar? Ou vai começar a andar do nada de novo? Eu não sei, né? Apenas olhando o calendário, eu não sei se os mercados vão querer animar tanto aí com essa semana, tá? Semana que vem, vamos ver no Café com Forex de segunda, né? Quando a gente olha o calendário inteiro da semana. E ali a gente vai ver, então, se realmente vamos ter uma semana mais animada semana que vem ou não, tá? E antes de a gente pular para os gráficos, não se esqueça de olhar a Axie, corretor aí com mais de 220 instrumentos para operar, não apenas Forex, mas também tem commodities, índices, cripto, tokens, ações, uma lista gigantesca aí para você operar. Lembrando, né, que a gente está com essa promoção de 100% do valor do depósito, valor mínimo de $200 e o valor máximo de 3 mil, tá? Então, se você fazer um depósito entre esses dois valores, a Axie vai adicionar o mesmo valor na sua conta como margem, então você vai ter o dobro para operar nos mercados financeiros, tá? Então, fiquem bem atentos aí. A Axie, tá? Uma corretora que super recomendo, suporte em português e também a opção de fazer o depósito via Pix, tá? E não se esqueça, né, que você entrando na Axie, você tem a possibilidade de entrar na mesa proprietária, tá? Lógico que nessa live semana que vem eu vou explicar exatamente como funciona, mas vocês vão ver que realmente, galera, é bem tranquilo e qualquer um pode entrar se fazer um bom trabalho, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? Enfim, galera, vamos pular para os gráficos então, começando pelo dólar, né, como a gente é acostumado a fazer. Começando pelo dólar index, o dólar... vai pro dólar, isso. Dólar. O dólar, galerinha, após ter chego, né, nessa região aqui do 104,50, 104,60, que era basicamente, né, uma região de alvo nosso, né, e região de resistência que a gente já tinha basicamente observado, ele desde então tem parado, né, e vocês podem notar que, né, a gente quase chegou no alvo, né, faltou pouco aqui, mas quase chegamos no alvo desse topo duplo, tá? E desde então o dólar tem parado, tá, galera? E pra gente colocar o dólar, então, de uma maneira bem simples e bem tranquila, digamos assim, para não ficar complicando as coisas, eu vou ficar de olho no dólar mais ou menos dessa forma hoje, tá? Então, topo de range no 104,15, mínima do range no 103,95, e enquanto manter nessa região, galerinha, para mim o dólar realmente está sem tendência alguma para operar, e aí você tem que ter uma certa cautela, tá? Fechando abaixo do range, tá? Fechando abaixo aqui do 103,95, para mim a gente pode vir perto dessa região do 103,81, e é aqui que tem que segurar se for para o dólar voltar a subir nos próximos dias, tá? Então, lembre-se que a importância desse nível do 103,80, porque, como vocês podem notar, foi aquela região que nos segurou como uma grande resistência, certo? Uma grande resistência e, né, após a gente ter fechado em cima, que foi que nos abriu portas, né, para vir buscar o 104,60, tá? Então, para mim, essa região do 103,80 tem que segurar o preço se for para ele permanecer subindo, tá? Como se ele também fosse, galerinha, se a gente colocar um FIB ó, da última mínima com a alta, é como se ele fosse, né, perto desse, né, um pouquinho abaixo do primeiro FIB menor, chegar nessa região de suporte e já voltar acima e já continuar o movimento de alta, tá? Agora, como eu disse, né, fechando abaixo do 103,80, que para mim fica bem feio o dólar, e pode ser que a gente vá de volta para o 103,50 ou até aqui perto do 103,
25 de novo, tá? Eu acredito nessa hipótese, tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, rompendo em cima aqui do range, tá? Eu também quero ver esse dólar voltando acima dessa região, dessa linha vermelha, tá vendo? Que foi grande resistência aqui também, ali em novembro e dezembro, tá? Eu também vou querer, então, ele fechando em cima desse range, ele também conseguindo fechar acima do 104,20, tá? Conseguindo fazer isso, para mim, pode ser que esse dólar já tenha um fundo em jogo e a gente já pode, então, começar a voltar para cima, como se a gente tivesse, né, galera, corrigindo e ter feito aqui um fundo redondo, certo? Para a gente continuar a subir e voltar a brigar aqui no 104,60, tá? Que é esse topo duplo que temos aqui, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu espero do dólar hoje, tá? Enquanto tá dentro do range, não tem muito o que fazer. Fechando fora, tem esses cenários aí em jogo, tá? Lógico que também, né, aproveitando, fechando em cima do range, tá? Pode ser que toque nesse 104,20 e volte para dentro. Se fazer isso, né, vocês já sabem mais ou menos o que pode esperar, que é uma grande queda, né? Que foi basicamente um rompimento falso, né, para voltar a queda e continuar a queda que está tendo aí desde esse topo duplo aqui, tá? Então, muito cuidado, mesmo rompendo e saindo fora do range, esses dois níveis fora do range, e ali a gente tem que ficar realmente bem atentos para ver o que acontece, tá? Olhando o euro-dólar, quase a mesma coisa, tá? O euro chegou nessa região, ó, que não pode muito ultrapassar, né? Que é esse 0,790 mais ou menos, que é o 38,2 também, tá? Lembrando que, né, sabendo que ele também tem um fundo duplo aqui, lembrando que o alvo desse fundo duplo está exatamente no 0,800. Então, galera, eu sinceramente acho que essa região aqui, ó, agora, aumentando um pouco ela, é a região que o euro tem que segurar, tá? No máximo até 0,800. Então, não podemos ver o euro fechando acima desse 0,800, porque se fechar, eu não duvido de ir buscar o 0,830 ou até o 0,850 como os próximos alvos, tá? Mas nessa região, facilmente a gente pode ver o euro fazendo isso aqui, se for o caso, tá? Então fiquem de olho. É como se a gente estivesse olhando o euro em forma de correção de canal, correção em forma de canal, né? Como se fosse a gente olhando o euro basicamente dessa forma, né? Como se fosse, tá? Então, deixa eu desenhar ele melhorzinho aqui, né? Colocar ele aqui como se ele estivesse assim, ó, tá? Mais ou menos, beleza? Então, um pouquinho de cautela nesse euro, lembrando que até o 0,800 tem o risco dele querer retomar a tendência de queda, tá? Mas voltando em cima do 0,800 é onde eu acho que, e acredito que talvez esse euro realmente está se recuperando bem legal, tá? Olhando a vela diária, não tem nada muito de interessante, lógico, só, né, anotando que a gente realmente parou numa região muito importante. E agora está vindo, tá, galera? E olhando pelo diário, né, o que dá para notar? A média 20 bem inclinada para baixo, né? Então, será que o euro chega perto dessa região e daí faz isso aqui? Há possibilidades, tá? Porque o que eu digo? Porque se eu estivesse comprado, galera, ou pensando em comprar o euro, um sinal que ele estaria de alta, né, e não de baixa, era ele estando acima da média, não abaixo dela, né? Então, o que você quer ver como comprador é isso aqui, ó, rompimento, correção na média, continuação, entendeu? É basicamente isso. E não tá, a gente não está tendo isso. Na verdade, a gente está tendo o contrário, né? Ele chega perto da média 20, sente venda. Média 20, sente venda. Então, será que ele vai chegar perto da média 20 de novo e vai ter um outro ataque vendedor? Talvez. Talvez. É isso que a gente tem que ter uma certa cautela aqui ainda, antes de chamar isso aqui ainda de fundo, tá? Então, algo para anotar aí, beleza? Libra. A Libra conseguiu ontem, né, galera, mais um dia acima desse 2600, estabilizando bem bacana. Eu esperava até um movimento, talvez... a gente falou do primeiro alvo aqui, né? Então, realmente, podemos dizer que foi tocado, né? Faltou o quê? Faltou 5 pips ou menos, talvez, de ter chego nesse primeiro nosso alvo aqui, né? Região do 26,50. Enfim, galera, a Libra chegou basicamente no primeiro alvo, tá? Não conseguiu, não teve realmente energia para ir pro segundo, tá? Mas ok, não tá ruim, tá? Apesar que, né, olha só o quanto que ele pulou a Libra, né? Foi um pouco mais de 100 pips. Então, né, não dá para às vezes pedir, né, movimentos assim gigantescos o tempo todo, né?
Então, enfim, o que parece na Libra, tá, galera? E tá bem técnico, na verdade, que também é um range, tá? Parecendo igual o dólar index aqui, na minha opinião. Mas é um range, né, galera, em cima de uma região de suporte agora, né? Que antes virou resistência. E pode ser que a Libra, começando a romper esse range para cima, ele vá buscar o nosso segundo alvo, que é ali no 26,75, tá? Então, para mim, enquanto a gente continuar dentro desse quadrado aqui, pode ser apenas um período de correção para a Libra, então, ir buscar o segundo alvo, tá? A coisa vai começar a mudar de uma certa forma, tá? Se, né, já falando do outro lado da moeda, tá? Então, a coisa só vai mudar de ideia se ele voltar abaixo desse 1,2600, tá? Se ele voltar abaixo desse nível importantíssimo aqui, a coisa pode começar a ficar um pouco feia aí para compra, viu? Para ser bem sincero com vocês. Porque é a mesma situação que o euro, né? Talvez ele ter rompido o range, né? Vindo buscar agora pela primeira vez a média que começou a ficar inclinada agora. E talvez voltar? Talvez. Tá? Eu olhando a Libra agora, talvez eu veja essa possibilidade. Então por isso que a gente tem que usar o price action em si com mais confirmação do que qualquer outra coisa, tá? Então, fechando fora do range, vim buscar aqui o 618, que tá ali na região do 26,75. Eu acho que seria realmente uma coisa bem bacana. Agora, se a Libra começar a voltar abaixo do 1,26 hoje por qualquer razão, aí eu já tenho as minhas dúvidas, tá? Então, um pequeno cuidado aqui, mas o importante é realmente entender os níveis, né? Então, fiquem bem atentos. Dólar Yen. Dólar Yen hoje sendo a moeda que eu acho que mais movimentou hoje de manhã, né? Deixa eu ver. Exatamente. 0,39% já logo de manhã. E basicamente, galera, olha só que defesa que tivemos nessa região que a gente falou que o dólar Yen era basicamente obrigado a segurar se fosse para ele voar para cima, e ele segurou e muito bem, tá, galera? Eu não peguei esse movimento de alta, eu mesmo já tinha falado para vocês que eu esperava ele, né, era melhor esperar ele voltar aqui para cima para confirmar a força compradora para depois pensar na compra. E basicamente é isso, viu, galera? Então, o que eu vou ficar muito contente hoje, é um dos pares eu acho que mais legais que eu vejo para hoje, tá? É se esse dólar yen agora começa a corrigir nessa região, espera a média dos 60 chegar perto do preço, e aí a gente tem realmente um rompimento, tá? Isso para mim vai chamar bastante atenção. Basicamente, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá? Explodiu para cima, começou a corrigir, esperando a média chegar no preço, a média chegou muito próximo, tá vendo aqui? E aí a gente teve o movimento de alta, lógico, né? Não teve muita continuação, logo foi vendido, teve inside candle aqui e tudo mais, e aí a gente retornou, beleza, mas é basicamente isso que eu quero ver aqui no dólar yen, tá? Ele fazendo um zigue-zague, esperando a média chegar mais perto do preço, e daí a gente ter um rompimento. E lembrando, tá, galera, um fechamento acima do 149,00, eu acredito que a gente tem mais 100 pips, então, para subir, indo para o 150, o gigante, né, preço do 150, que foi muito bem falado, né, ali, né, em 2022, depois a gente testou o ano passado, ali em 2023, né, foi até 151, quase 152, rejeitamos de novo, então esse 150, né, esse nível, essa região é gigantesco, então é ali que, né, começa a ficar um pouquinho mais arriscada, mas olhando o dólar yen aqui no curto e longo prazo, tá bacana, né, galera? Ontem mesmo eu desenhei isso aqui com vocês, ó, que talvez né, terça-feira poderia ter sido a correção pós-rompimento de canal, e quarta-feira, né, o toque do canal do lado de fora, porém segurando, poderia nos abrir uma volta para cima. Então, esse aqui foi um pullback no canal, tá? Rompido, tá? Que também a gente pode talvez falar de uma possível bandeira de alta aqui, tá? Então, bem bacana o dólar yen. Vocês podem ver que a média do diário tá inclinada, dos dois, né? Tá começando a ficar agora inclinada pro mesmo lado. Isso para nós traders, galera, realmente é algo muito bacana, tá? Eu só espero que realmente o dólar yen enrole aqui por mais algumas horinhas. Não muito, não precisa ser também o dia inteiro, mas sei lá, eu acho que mais umas 3 horinhas aqui de lado não seria nada mal, hein? Tá? Agora, tem a chance de já ir, Thiago? Talvez, tá? Mas mesmo assim, eu acho que eu não pegaria com esse medo de perder a trade, tá? Eu deixo ela aí, e se for sem eu, ok, mas o ideal é que ele faça uma correção aqui agora, tá, galera? Então,
Tenha isso em mente, tá? Dólar canadense também teve uma rejeição, continuou a queda, né? A gente, eu não lembro se a gente desenhou, mas vamos lá. Né? Desenhando aqui, ó, o dólar canadense, né? Da máxima com a mínima entre os dois topos, né? Colocando isso aqui para baixo, vocês podem ver que já alcançamos o alvo e até passamos um pouco mais dele. Veio buscar, galera, exatamente o nosso suporte que a gente tinha notado ontem, ó. Exatamente 34,50. E esse 34,50 é um pequeno suporte que temos aqui, galera. Que daqui pode ser apenas um pullback, tá? Um pullback pra gente, então, talvez venha romper. E lembrando que o próximo alvo é o 34,30, né? 618 com região de suporte. Para mim, é mais ou menos isso que eu acho, tá? Olhando ele no diário, não tá bacana. Não tá legal, tá? Minha opinião, tá? Olhando ele pelo diário, análise técnica nele, olhando nos últimos dias o que tem acontecido aqui, ó, para mim, essa região não é nada bacana, tá? Então isso não ajuda tanto a gente assim, tá? Mas é isso, eu não sei, tá? Eu prefiro, por exemplo, o dólar yen 100 vezes mais do que esse par aqui no momento, tá? Não tá muito bacana. Tá bom? Vocês podem ver que a gente está indo, vai e vem, nas duas médias, tá? Não tá tendo tendência, tá tendo uma bagunça. E você tem que ter, então, um certo cuidado, tá? Dois grandes níveis, obviamente, é o topo que a gente já 2 vezes rejeitamos, e esse fundo que a gente também tá tendo uma certa dificuldade de voltar abaixo dele, tá? Que é o 33,70. Então, para mim, galera, olhando pelo diário, enquanto a gente fica entre esses dois preços aqui, ó, é onde você pode, né, ter algumas dorzinhas de cabeça, tá? Mas se fosse para mim falar sobre resistência hoje, galerinha, eu só vejo uma boa resistência mesmo, caso ele volte ali perto da região do 34,90 ou em 35, aqui sim pode ser uma resistência bem bacana para talvez ver uma rejeição dali, tá? Mas, né, eu não falaria outra resistência aqui perto, para, né, você não entrar numa trade qualquer e ser estopado à toa, tá? E suporte, rompendo as mínimas, 34,30 como a gente mencionou, e fechando abaixo dessa região vermelha, 1,3400, tá? Basicamente é isso. E dólar australiano. O que eu falei ontem, né? Ontem eu falei o que para vocês, galerinha? Que não estava assim tão confiante nessa subida no dólar australiano, né? Foi basicamente isso que eu disse para vocês ontem. Eu disse, inclusive, que era mais por feeling, né, do que qualquer outra coisa. E realmente era, viu? Não, a gente não teve notícia, a gente não teve nada para fazer esse par parar de subir. É simplesmente, né, vendedor mais forte que comprador. Não tem muita conversa, tá? E esse dólar australiano, galerinha, basicamente, ó, como vocês podem ver, talvez subir em uma forma de canal, tá feio. Tá feio. E, de novo, né? Esse Head and Shoulders que todo mundo ama, né? A maioria do varejo ama operar esse padrão, mais uma vez sofrendo, né? Por isso que eu falo para vocês, esse padrão é um... me dá até um arrepio quando eu vejo ele, porque maioria das vezes, não é nada 100%, tá? No mercado financeiro, mas esse padrão, galera, ele mais falha do que ele realmente entrega de movimentos no alvo, tá? Então, quando você vê ele, não fique tão excitado, porque a chance dele te dar uma dorzinha de cabeça é grande, tá? Mas, enfim, o que eu acho dele hoje? Primeiro, tá feio, tá? Olhando pelos 60, tá um pouco feio, tá? A gente, lógico, fez um pivô de alta aqui, animou o comprador, agora a gente tá vindo aqui, será que vem aqui num FIB e já volta para cima? Essa que talvez seja a questão de muita gente, tá, galera? E a primeira coisa, tá, que você, como trader, tem que fazer quando você entra em uma situação como essa, de tipo, não saber o que fazer, é não fazer exatamente nada. É exatamente isso. Não vejo nada? Não tem nada para fazer. Simplesmente isso, tá? Então, enfim, é meu modo. Por isso que quando eu não vejo nada, nem gosto de fazer muita análise com vocês, porque parece que é como se eu estivesse forçando, né, a gente a ter que fazer alguma coisa. E a maioria das vezes, galerinha, né, infelizmente, a maioria das vezes é momentos assim de espera, né? Você ter uma certa tranquilidade e esperar o melhor momento, tá? Mas galera, mesmo assim, tá? Vai que alguém tá aqui numa trade por alguma razão, não sei. Mas enfim, o que eu falaria, tá? É que se fosse para mim falar um suporte, eu diria esse, tá? Entre o 6500 e o 618, tá? Basicamente. Se fosse para mim, né, falar de um suporte seria esse. Resistência,
já devem saber, né, que esse 6516, a gente precisa de um fechamento acima desse preço para tirar um pouco dessa pressão vendedora que está nele, e daí vir romper essa alta que foi a alta de ontem. Quer dizer, a alta da madrugada, né? E é esse alvo aqui do 6530, tá? Rompendo essa alta, aí sim a pressão comparadora começa a voltar de novo, né? De uma forma realmente maior. E a gente pode ver, então, ele vindo brigar com essa alta de quarta ou até ir buscar o 6550, que é lá perto do 618 do FIB que a gente mencionou ontem, tá? Basicamente seria isso, viu, galera? Eu sinceramente, eu não sei. É um par que eu não vejo nada muito interessante aqui, para ser bem sincero, tá? Já o dólar Nova Zelândia, a mesma coisa, né? Ontem a gente mencionou que ele poderia estar fazendo um pullback para vir buscar o alvo. Ele até subiu, né, galera? Fez uma nova alta. Vocês podem ver que chegamos até... A máxima foi 61,24, tá? Então faltou exatamente... basicamente arredondando, 10 pips para chegar no nosso alvo. Uma coisa eu tinha falado, né, que talvez não iria valer a pena pegar essa compra, porque talvez o risco e recompensa não teria aqui, né? Você iria arriscar o quê? 15 para fazer 10? Faz sentido? Não faz muito, tá? Então, né, quem pegou viu a posição viu, né, a trade andando. Pode até ter feito uma certa grana aqui, mas se fosse para levar ou até o stop ou até o alvo, eu acho que é uma trade que você ainda estaria nela, né? Porque eu acho que se você tivesse comprado, você teria que ter colocado o stop na última mínima aqui, né? Alvo ali no 786 FIB, não chegou no seu stop, quase, né? Chegou, mas não chegou lá, segurou e aqui está. E basicamente é isso, viu, galera? É range aqui também no dólar Nova Zelândia, tá? E ele então, segurando bem aqui, pode vir testar o topo desse range. E rompendo ele, vai para esse alvo então aqui no 786 FIB ou segundo alvo ali no 6150, tá? Agora, fechando abaixo do 6100 é onde eu acho que é a última chance realmente dos... a última chance mesmo dos compradores, então vai ser essa região do 6080, tá? Tem que segurar aqui, porque se voltar também abaixo desse 6080, de volta nas mínimas. Tá? Mas olha aqui, isso é o que é interessante, olhando pelo diário. Ele chegou na média 20, né, galera? Então vocês podem ver que já está tendo uma certa dificuldade exatamente nessa média do diário. Tá? Então, comprar na cara da 20 do diário é complicado. Deixa eu ver no dólar australiano. Não, tá bem longe lá, né? O dólar Nova Zelândia tá colado aqui no preço. Então, olha só, né? Então, para um comprador, galera, aqui já é um cenário, tá vendo? Um pouquinho melhor, só que ainda precisa dessa confirmação. Por quê? Porque a gente rejeitou de uma região de suporte. E agora, fechando acima dessa média, galerinha, talvez a gente veja isso aqui acontecendo. Um pullback talvez um pouquinho maior, em preços mais longe, mais altos. E aí, ver, mas, enfim. Na cara da 20, cuidado, tá? Rapidinho, galera. Ouro continua ainda nesse vai e vem. Eu não sei exatamente o que pode acontecer aqui. Mas, enfim, bateu nesse suporte hoje aqui de manhã. Já conseguiu ter uma defesa, né? Podemos dizer assim. Tem que continuar segurando essa região para daí ter chances para a gente talvez buscar, né, alvos aqui em cima. Eu acho que o primeiro talvez seja aqui esse 2050 e depois esse topinho aqui perto, tá? Agora, voltando abaixo desse 2029... para mim, talvez venha buscar as mínimas aqui de novo, tá? Mas sem nada muito a se fazer, viu, galera? No meio do range é muito, né? Você tem que ter muita coragem mesmo para querer negociar o mercado que tá no meio, sem fazer absolutamente nada, né? Cuidado. Já a prata, galerinha, não conseguiu romper esse 786 FIB, né? Aqui eu acho que deve ter animado um pouquinho os compradores, porque pelo menos não rompeu, né? Não rompeu com tudo, né? E é como se ele estivesse também... talvez de uma forma de canal aqui, né? Talvez caiu derivando e agora também, por não ter conseguido romper, os vendedores falando, ué, deixa eu garantir meu lucro aqui antes que eu veja alguma surpresa. Mas para mim, galera, essa prata ainda tem risco de talvez chegar aqui perto dessa região do 22,50 e de lá a gente ter uma rejeição, tá? Eu vejo essa hipótese. Agora, a segunda hipótese, obviamente, é ele conseguir fechar acima. Ele conseguindo fechar acima, para mim, abre portas para uma volta perto aqui dessa região aqui do 22,80, basicamente, tá? Então tem que ficar atento. Lembrando que a gente falou a mesma coisa aqui, ó, tá? Quando esteve ali em janeiro, tá? Essa volta acima do 22,50, só que aqui foi esticado, né? Aqui não deu nenhum ponto de entrada. O único ponto de entrada eu acho que foi bem aqui, ó. Quando chegou, né? Corrigiu, esperou as médias chegar para começar a alta, tá vendo?
Mas antes disso, né, foi reto. Tem chances de talvez acontecer isso, mas eu também não ficaria comprando agora, porque você tá na cara da resistência, tá? Então, um pouquinho de cautela aqui, galera, na prata. Lembrando, né, que ele também conseguiu de novo, tá segurando essa região vermelha. Né? Então, vamos ver se segura. Mas voltando em cima do 22,50, me anima aí pensar em uma possível compra, tá? Petróleo rapidinho. Basicamente fez aquilo que a gente falou que poderia acontecer, né? De voltar em cima desse 73,25 e vir buscar a linha de tendência junto com 38,2. E é aqui que é a pergunta, né, galera? É aqui que é a pergunta. Daqui a gente vai começar a rejeitar e voltar a cair novamente. Ou a gente está num processo de reversão, vai conseguir fechar em cima dessa linha de tendência e buscar o próximo alvo. E talvez fazer isso aqui, tá? Isso aqui são dois cenários que eu vejo no petróleo, tá? Então temos que ver aqui vindo, né, e conseguindo passar aqui de 74,50, eu acho que já, né, o próximo alvo é ali no 75,30 e pode ser que a gente volte lá para cima novamente, né? Lembrando que a gente rejeitou também de um possível fundo de triângulo, né, aqui pelo diário, tá vendo? Então, a gente tá vendo? Também tá na média 20 do diário. Olha só, tanta coisa aqui nessa região, né? Então, por isso que eu digo, tá, galera? Hoje, um fechamento diário aqui em cima pode abrir portas, talvez, para a gente retomar aqui, voltar para o 78, viu? Agora, voltando abaixo do 73,25, para mim tá falhando. E aí, realmente, a coisa pode ficar bem legal aqui para ficar de olho, tá? Bitcoin foi no alvo, como eu já mencionei no início da live, né? Já foi basicamente nesse alvo, né? Terceiro alvo desse última pernada de queda aqui dentro do triângulo. E agora, né, galera, fazendo novas altas, tá? Fazendo novas altas, lembre-se que a gente tem um alvo entre 45 mil redondo e 45.500, tá? É aqui que é um grande alvo e ali muita coisa pode acontecer, tá, galera? O que pode acontecer aqui, Thiago? Da gente, o que eu acho que pode acontecer aqui, ó? Se a gente começar a falhar dessa região aqui, basicamente é igual à esquerda ali. Talvez a gente voltar para cá de novo, né? E ficar nessa vai e vem aqui, tá? Pode ser, tá? Então é algo pra gente ficar atentos. Eu acho que eu vou ficar bem de olho realmente nessa região do 45.500, tá? Agora voltando e conseguindo fechar acima do 45.500, galera, é ali que eu também acho que, né? Aí o Bitcoin realmente tá indo querer buscar o 47 mil de novo, tá? Então é acima do 45.500, um fechamento acima aqui, 47 é a possibilidade, ok? SP500 pra gente terminar. SP500, galerinha, como eu disse, topo de canal, tem chance de talvez buscar esse alvo aqui no 5.018, tá? Ainda tem possibilidade de talvez acontecer isso, tá? Não fique surpreso caso faça. Mas também parando aqui é porque realmente esse topo do canal conseguiu segurar o preço. E aí tá, mas o problema é o seguinte, para quem tá pensando na venda, né? Você quer tomar um pouco de cuidado com essa média. Lembrando que esse mercado tá numa mega tendência de alta, né? Então, muito cuidado, tá? Achar que você tá pegando topo, aquela loucura toda, né? Então, tocando na média aqui, galerinha, pode ser que daqui volte a subir de novo, tá? Então, para ficar uma trade um pouquinho mais tranquila e tudo mais, o preço tem que fechar e permanecer abaixo da média 20 do 4 horas, eu diria, tá? Olhando pelo 60, a média tá mais perto, certo? Mas 60 só acontece realmente quando tá em super tendência aqui no 60, né? No 60 eu não olhava tanto essa média não, viu, galera? Eu acho que eu ficaria mais de olho realmente a média do 4 horas, tá? Pra ser bem sincero. Então é isso, galerinha, né? Bateu já num ponto de referência, segundo ponto de referência ali é aquele último FIB, como eu mencionei. E grandes regiões. Agora, conseguindo fechar acima desses dois, é ali que pode dar aquele... Ali que eu começo a talvez acreditar que a gente tem aquele movimento que realmente tira todos os vendedores do jogo. Aquele movimento de extremo, sabe? Aquele movimento que fala, nossa, sabe? Dá um movimento acima da média do dia, né? Loucura total. Eu já não descarto essa possibilidade. A gente consegue fechar em cima desse FIB e desse canal. Se acontecer isso, não seja pego de surpresa, tá? Ter um dia assim de loucura aí, só para tirar essa galera. E aí, com essa alta extrema, que normalmente marca realmente o ponto, né?
da alta, né? Então, enfim, é isso que chama atenção aí, tá? Bom, é isso então, galerinha. Já estamos basicamente no nosso limite também. Quero agradecer a todos vocês que participam, que estão aqui, né, assistindo nossos vídeos todos os dias de manhã. Peço somente que vocês deixem os seus likes. Para quem não seguiu o canal ainda, por favor, siga, vai nos ajudar bastante. Lembrando, né, que temos live semana que vem e temos aí, eu acho que eu vou gravar mais 1 ou 2 vídeos aí em breve para postar aqui no canal também. Então fiquem atentos, tá? Tem novidades vindo por aí e quero agradecer todos que estão aí nos ajudando e sempre assistindo nossos vídeos, tá? Tenham um ótimo dia, boas negociações e amanhã tem mais. Forte abraço, tchau, tchau.